Existe uma frase que diz que grandes negócios começam com um café. Nós acreditamos que grandes decisões também. Então, sirva o seu café, porque a conversa de hoje vai começar. Sejam bem-vindos ao Café Mercado e Negócios. E para essa conversa recebemos Fusaro, diretor de Relações com Investidores da Trígono Capital, gestora especializada em renda variável com uma filosofia de seleção de empresas onde poucos olham. Fusaro, seja muito bem-vindo ao Café Mercado e Negócios. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Kelly, pela oportunidade. Seja bem-vindo. E antes da gente começar o nosso tema, a gente vai servir um café do nosso parceiro aqui no Café Mercado e Negócios, a Cafeto. Muito bom. Opa. Vem aqui para mim, amiga. Obrigada. Ai, excelente. Podem experimentar o café. Nosso parceiro que está aqui com a gente desde do ano, né? Do início deste ano. A Cafeto, um café especial. Gostoso. Parabéns pro pessoal do Cafeto, é muito gostoso. Que bom. E como o nome do nosso café começa com café, né? Todo episódio começa com uma pergunta aí para o nosso convidado. A gente vai incluir uma pergunta aí para o nosso convidado antes da gente entrar aqui no tema. Fusaro, qual foi o maior aprendizado que o dinheiro te trouxe, que trouxe para a sua vida? Poxa, essa é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que o dinheiro é uma coisa que ajuda a gente a realizar os nossos sonhos, né? Facilita. Não é a força motriz principal, né? Porque a gente tem que também olhar para as outras coisas também, né? Família, enfim, são coisas mais importantes, mas é um coadjuvante importante para que a gente consiga facilitar as coisas. Sim, importantíssimo, né? Muito bem, agora sim vamos ao tema hoje aqui do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que vai muito além dos investimentos. Vamos falar sobre comportamento. E para a primeira pergunta, para a gente abrir aqui e falar sobre o comportamento financeiro do brasileiro, Fusaro, nós trouxemos alguns dados da Anbima, onde a gente vai trazer um tema um pouco polêmico aqui. Esses dados foram tirados do site da Anbima, tá? 17% das pessoas apostam, 20% acreditam que aposta é investimento, e o que eles revelam sobre a forma como o brasileiro enxerga o dinheiro. Vamos entrar falando um pouco aí desse assunto que está em alta, que são as casas de apostas, as bestes, né? Que hoje é muito forte no nosso país. Legal, eu acho que é um bom tema, né? É um tema que tem muita gente olhando e tem coisas positivas e negativas, né? Começando pela negativa, eu acho que é muito complicado, porque as pessoas muitas vezes elas têm necessidade da dopamina, né? De você apostar e de ter aquela emoção, e é um jogo de azar, e quando você faz uma análise, se eu não me engano, acho que mais de 65% das pessoas perdem, né? Dinheiro, né? Então esse é o primeiro ponto. O ponto positivo que eu vejo é que o brasileiro, em função da situação, ele está tentando, de alguma forma, né? Achar uma maneira de você ter um padrão de vida, de você ter um rendimento melhor, né? Então, olhando o copo cheio, copo meio vazio, meio cheio, né? Então, acho que é uma expectativa. Só que eu acho que talvez não seja a melhor forma de fazer, né? Então, eu acho que tem formas mais interessantes que a gente pode falar. Sim, você acredita que o problema é gostar mais do risco ou buscar o dinheiro rápido nessa questão? Eu acho que a busca do dinheiro rápido, aliás, como tudo na vida, né? Eu, pelo menos, tudo que eu tento fazer rápido nunca dá certo, né? Então, eu acho que, e quando a gente olha com a maioria das pessoas, aí, tirando os sortudos de plantão, que não deve ser nem 0,1% da população, quando a gente vê as pessoas que conseguem um patrimônio, né? E não estou me referindo a milionários, um patrimônio de classe média, média alta, sempre foi com muito trabalho e muito esforço, né? Então, toda vez que a gente tenta pegar aí o caminho mais curto, dificilmente dá certo, né? Então, eu acho que, eu sempre tenho uma frase que eu digo assim, quanto menos sorte a gente tem, mais a gente tem que trabalhar, né? Então, eu acho que existem maneiras que a gente consegue aí buscar investimentos e muito mais interessantes do que você jogar totalmente no risco, né? O buscar dinheiro rápido, né? Que a gente coloca, o brasileiro, ele tem, o ser humano talvez, né? Mas nós, principalmente aqui no nosso país, ele tem essa questão do imediatismo, né? De querer tudo para ontem. Isso a gente percebe, esse comportamento, até nos próprios investimentos, né? O brasileiro, ele olha para curto prazo. Quando você pergunta,
você tem uma visão de longo prazo para esse recurso? Muitos falam assim, tenho, eu não vou usar por uns 6 meses. E assim, 6 meses no mundo dos investimentos para nós é curtíssimo prazo, né? Então você vê que o brasileiro tem isso, desse imediatismo, de querer o dinheiro para ontem. E isso mostra muito nessa questão, né, de comparativo que a gente está fazendo aqui, quando a gente compara o sucesso que as casas de apostas fazem versus a paciência que tem que ter nos investimentos em si. Só mais um dado aqui para a gente contextualizar isso que a gente está falando. Mais de 28 milhões de brasileiros apostam em casas de aposta. E 4 milhões de CPFs estão cadastrados na Ibovespa, ativos, investindo em ações. Então, olha a discrepância de um dado para o outro, né, Fusaro? É engraçado, né, Vanessa, porque às vezes a pessoa olha o caminho mais fácil, e toda vez que você vai o caminho mais fácil na vida, é o caminho mais difícil, né, que é o caminho que todo mundo vai, né? E dificilmente isso dá certo, né? Então, as pessoas que querem emagrecer, é duro emagrecer, né? Todo mundo fala que quer, mas para você emagrecer é dureza. Agora tem as canetas, uma caneta também tá cara, né? Então acho que é um pouco, na vida, acho que hoje eu vi de manhã que a gente teve aprovado no Congresso a matéria de educação financeira, né? Então acho que isso vai ser legal, vai ser muito importante. Então acho que tem um ponto aí que as pessoas não têm essa educação financeira, então acho que isso contribui, né? Para as pessoas não quererem realmente esperar no longo prazo, né? Porque tudo que a pessoa faz hoje, se você for olhar, vou fazer uma faculdade. Você não tem faculdade de um dia, né? Não então tem, você vai lá, vai demorar 4 processo. anos, vai fazer um estágio e tal. Então, assim, isso na vida é assim, né? Você vai ser um grande esportista também. Então, assim, investimento é a mesma coisa. Se você quer ter um patrimônio, você tem que esperar, né? Só que, infelizmente, como a gente não tem essa educação financeira, e aí você acaba dando vazão aí para soluções mais curtas, né? Que a grande maioria são soluções que, infelizmente, não vão funcionar e você vai gastar o seu dinheiro, né? Mas que a pessoa fica brincando, né? Mas com dinheiro, se você conseguir aprender a lidar, eu tenho certeza que vai melhorar bastante a sua vida, né? Mas tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E geralmente, até mesmo para quem tem sorte e acesso ao dinheiro rápido, né? Porque, assim, tem o ditado, né? O que vem rápido, vai rápido também. E geralmente a pessoa que porventura ganhou um prêmio, né, ou apostou e ele não tem a educação financeira e aquele recurso vai embora. Você vê que em pouco tempo a pessoa já perdeu todo o recurso. Então, de fato, é essa educação financeira, né, que falta, independente do dinheiro rápido ou não, né? Nós temos exemplos aí, né, de dados, né, dessas pessoas que participaram de realities, gente que até mesmo ganhadores de loteria que em pouquíssimo tempo já estão falidos novamente, já não tem mais nada, porque a falta da educação financeira para administrar o recurso, porque ele teve a sorte de ganhar, mas daí chega na hora da paciência, de administrar, de entender como diversificar aquele recurso e fazer o recurso trabalhar a seu favor, é onde não tem. Né? E nas bets é isso também que eles acabam buscando. E o engraçado é que você coloca o dinheiro, você tem chance de ganhar ali imediato. Mas só que você pode perder, o seu dinheiro vai a zero, assim, numa aposta ali, digamos, né? E quando a gente fala em mercado de ações, a gente vê também que as pessoas não têm medo de colocar o dinheiro, às vezes, numa casa de aposta, mas tem medo de colocar o dinheiro nas ações porque as ações vão oscilar, porque as ações... vou perder dinheiro nas ações. Mas ali... Tem essa cabeça, Tem, né, essa cabeça, risco. né? Mesmo com todo esse apetite de risco para casa de apostas, geralmente os investidores não têm para as ações, né? E os números provam isso. É que eu acho que, no fundo, né, como as pessoas para investir, para apostar, elas não precisam ter nenhum conhecimento, e eles acham que para investir também é a mesma coisa, né? Então, acho que esse é o primeiro erro, né? Então, tem vocês, né? Tem os assessores de investimento, os consultores que deveriam ser utilizados. A pessoa, quando vai casar, vai separar, tem um advogado, vai processar alguém, mas na hora que ele cuida do investimento, aí vira como se fosse do técnico de futebol. Todo mundo entende futebol, né? Então, deveria ser o contrário, né? Você vai no médico também, ele é formado, e é o trabalho de vocês vão poder indicar para as pessoas, né? Ou se eles não quiserem contar com isso, eles vão ter que estudar. Agora, o que não dá é a pessoa simplesmente ele achar que você está investindo num lugar que você não tem nenhum conhecimento, não sabe qual o risco, qual o melhor investimento, etc. Então, acho que isso é um pouco o mal entendido que as pessoas às vezes confundem, né? E também a gente sempre teve um país que é muito formado por renda fixa, né? Muitos anos e tal, então acabou também não gerando essa cultura de outros tipos de investimento. Juros altos, né? E aí os investidores ficam receosos, né? De ir para renda variável, enfim, e tem interferido bastante nesses últimos anos que a gente tem vivido, né? Vocês têm sentido isso
na O gestora? que a gente tem percebido, né, só voltando a uma questão que eu esqueci, né, em relação às bets, né, quando ele perde todo o dinheiro, né? Então, quando Uhum. você investe, vamos supor que é o nosso caso, né, em ações, em fundos de ações, dificilmente isso vai acontecer, né? Então, essa é uma diferença muito forte, porque quando você está comprando uma ação, você está comprando um título, né, de uma empresa, você está virando sócio, às vezes você não tem a capacidade para gerar uma empresa, mas você está investindo nessa empresa, essa empresa ela vai gerar e vai crescer e vai pagar dividendos, quer dizer, então isso facilita muito. É mais ou menos assim, né? Você tem um imóvel, você compra um imóvel, esse imóvel você aluga, o aluguel são os dividendos, você vai recebendo ali. De repente, o valor do imóvel ele pode variar, porque o mercado não está muito bom, né? Então, mas o imóvel é o seu imóvel, você continua com o imóvel. Então, a ação é isso, você continua com a ação, você não vai perder, você continua sócio dessa empresa. Numa bet, você está perdendo o valor, você nunca mais, né? E essa ação, essa sociedade que você tem dessa empresa, a empresa pode melhorar, a situação pode melhorar, uma empresa pode crescer muito, uma empresa pequena pode virar grande, e vai distribuir isso, o valor do aluguel vai melhorar, né? Então, é um pouco que você pode vender, tem valorização e tal. Então, acho que é esse tipo de coisa que às vezes as pessoas, é muito simples, mas acho que falta um pouco dessa educação financeira para a pessoa entender um pouco, ou contar com profissionais como vocês para poder explicar, né? Não. Porque olhando de fora, os dois parecem a mesma coisa, né? Parece que o risco é o mesmo, né? Vou apostar ou vou investir em ações, é a mesma, vou perder, né? Eu acho que tem isso. Falta esse entendimento, né? Exatamente, eu acho que tem isso, eu acho que também tem uma questão, né, que as pessoas às vezes olham na televisão, olha o Bovespa, o Ibov, às vezes as pessoas nem sabem o que é, caíram, né? Porque no fundo, o Bovespa o que é? Ele pega as ações que mais tradam e tal, e coloca um índice, né? Então ele é a média das empresas que tem no Brasil, né? E aí essa média, ela vai para cima, assim, para cima, para lá. Então, o que dá mais notícia? Fala bem ou fala mal? Ninguém fala, por exemplo, que a gente tem empresas no portfólio que já quadriplicaram aí o lucro dela em 5 anos. Ninguém fala, né? Então essas não aparecem. Agora, Mas se você falar uma cai... empresa que deu fraude e tal, é todo mundo que é o que vende notícia. Então as pessoas também não têm essa noção. E eu acho que a pior coisa que a gente olha, né, é quando a gente olha na média, né? Eu detesto média, né? Porque média é uma coisa muito complicada. Eu brinco que eu trabalhava no andar, que o fundador da empresa, ele era bilionário, e eu ficava no andar com ele, e o pessoal falava, você é bilionário na média, né? Então eu tenho trauma de média. Estamos aqui no mesmo andar na média. Não quero não. E aí é engraçado, porque quando você olha, né, nos últimos 10 anos, se você pegar aí 10 ou 20 anos, muitas vezes o CDI ele acabou sendo muito superior, em grande parte disso, né, a Selic, né, investimento em renda fixa que está atrelado ao CDI e a Selic, a taxa de juros, ele foi maior do que o Ibovespa, né? Só que é um erro de você olhar dessa forma, porque você está olhando a média. A média você tem empresas boas. Quando você pega, e eu já fiz essa análise, né, as 10 empresas, né, que mais tiveram desempenho, né, em relação mesmo ao CDI, né, ou Ibov, é um negócio absurdo. Então, se você pegar, sei lá, se o CDI deu 10, 15%, tem empresa que deu 1000% de valorização. Sim. Mas qual que é a grande questão? É descobrir quais são essas 10 empresas que mais valorizaram. Então, eu acho que esse é um pouco, né, de você olhar quem é o cara que a gente chama do outlier, né, que é o cara que é o fora da curva. Né, quem é o Messi aí que vai ser, se você descobrir um time só de Messi, você está milionário. E aí você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você estuda e tenta descobrir, haja visto o senhor Bassi, que eu tive com ele, estava comentando com vocês aí há 3 semanas atrás, que é um bom investidor de pessoa física, né, que nasceu no Brasil, vida humilde e teve paciência para esperar, então estudou muitas empresas, ou você conta com profissionais como vocês para poder assessorar, né, os clientes, e vocês vão procurar empresas como a nossa, né, com desempenho, enfim, que tem especialistas para poder fazer isso e descobrir quem é as joias da coroa. É um pouco essa linha, né? E você acabou de falar uma coisa, você citou o Bassi, né? Ele teve paciência de esperar o portfólio dele crescer dessa forma. Ele mesmo fala, né, que o tempo trouxe essa riqueza toda para ele e ele pegar, porque por mais que a ação tá ali oscilando, você recebe dividendos e ele reinvestia esses dividendos nas próprias empresas. Muitas ele deve ter também acertado demais, outras também não deve ter acertado tanto, mas a questão é que a ação, ao longo do tempo, ela vai te trazer um valor, seja pelo dividendo, seja pelo resultado da empresa que ao longo dos anos vai crescendo, e é isso que precisa ter, né, Fusaro? A paciência, que geralmente quem está buscando ali o dinheiro fácil do outro lado, geralmente não tem, e aí não tem patrimônio, né? Não consegue garantir essas coisas. Voltando um pouquinho só assim, para a gente falar que você falou, né, a educação financeira, vamos pensar assim, para quem nunca investiu, vamos pensar que a gente está falando agora com um público mais leigo, assim. Explica para eles o que é de fato comprar uma ação. Explica como se eu nunca tivesse ouvido falar de bolsa.
Comprar ação é você ficar sócio da empresa, né? Uma pequena parte da empresa. Então você vai lá e você compra um percentual dessa empresa e aí você tem direitos a essa empresa. Então essa empresa cresce, ela vai distribuir lucros, esses lucros vêm para você na forma de dividendos. Como eu falei, eu gosto muito de comparar com uma casa, né? Que acho que você vai lá, você constrói uma casa, como se você estivesse comprando essa casa, só que você está comprando uma casa talvez de terceiro, né? Então você tem um pedacinho lá, tem um prédio, você entra como sociedade e aluga aquele prédio. Quando estiver alugando, você recebe o valor do aluguel, seria como se fosse o dividendos, né? Então a ação é isso. Então, à medida que a empresa vai crescendo, você vai aumentando o lucro, se aumenta o lucro, ela vai distribuindo mais dividendos, né? Então essa é a ideia, né? Então você terceiriza, na verdade, um risco e a capacidade que muitas vezes você não tem de gestão. Tem muita gente que nasceu para não quer correr risco, não tem capacidade de, não quer ter funcionários, etc. Não vai montar a própria não vai empresa mostrar a própria dele, empresa, é uma vai... maneira. O próprio Barsi, né, ele fala muito isso, eu não quero ter complicação, não quero ter funcionário, nada disso. Então, a maneira que eu achei mais interessante é você colocar o dinheiro numa empresa com aquela pessoa que entende daquele negócio, capacitada, e eu recebo aí um lucro dessa empresa, sou sócio dessa empresa. Então, a ação é isso. Perfeito. Indiretamente você ser sócio também de uma empresa e lucrar com os resultados dela, proporcional à cota, né, a quantidade de ações que você tem daquela empresa. Eu sempre, quando, né, algum cliente ou alguém que nos questiona, né, sabe, do nosso trabalho de assessoria no mercado financeiro, eu comparo também como abrir um negócio. Né? Você nunca vai abrir uma empresa, dificilmente você vai abrir uma empresa sua, né, uma padaria, enfim, um salão de cabeleireiro, que seja, e vai começar a lucrar no outro dia, né? Você vai abrir, você vai colocar uma grana ali, aquilo, ao longo do tempo, você vai ter uma despesa, inclusive, geralmente, né, com a sua própria empresa, e aí, ao longo do tempo, aquilo vai te trazer retorno. E no meio desse caminho, você vai ter os altos e baixos, né? Então, o empreendedor, né, o empresário, o empreendedor, ele já... E é engraçado também, né? Porque às vezes a gente atende esse empreendedor, a gente atende esse empresário, e aí... Que vive isso no negócio dele, né? Sabe que é altos e baixos, que ele vai, né, que precisou de um tempo para maturar o negócio dele. E na ação, geralmente, propriamente dito, eles não entendem muito, eles não querem. É muito importante. Eles querem colocar hoje e amanhã a ação ter subido 20%. Isso é muito importante você ter falado, essa analogia, né, que você comentou, de você montar um negócio próprio, etc. Você tem os altos e baixos e tal. Sim. E aí é uma coisa que é engraçada, né? Quando a gente olha, né, nos nossos fundos, né, que a gente entende as empresas, olha o trabalho que a gente faz. Então, a gente tem gente que faz isso por muito tempo, que é formada nisso, vai visitar a empresa. Muitas das empresas que a gente indica conselheiros, a gente tem 32 conselheiros indicados, né? Então, assim, é um trabalho muito, pergunta para o fornecedor o que ele acha e tal. Então, todo esse trabalho, né, isso no nosso fundo, né, de ação. O que é um fundo de ação, na verdade? A gente investe em empresas que a gente acredita com dinheiro de terceiros que vocês investem no nosso fundo e a gente cobra uma taxa de administração para isso. Então, esse é o ponto. Então, nós somos especialistas, né, somos pagos para fazer isso. Então, se você não quer contar com o nosso trabalho, você deveria fazer esse trabalho. Entrar no balanço das empresas, entender, acompanhar os conference calls, ver os resultados, olhar as tendências de mercado. Não é um trabalho tão trivial, né? E saber, mais do que isso, saber quando comprar e saber quando vender. Quando você falou a questão, né, da empresa, né, que tem altos e baixos e tal, muitas vezes você tem que vender a empresa, seja uma questão de governança, seja porque o mercado mudou. E se você não estiver acompanhando, você pode também não ter esses lucros necessários. E um especialista está olhando o dia a dia, né? Então, eu acho que esse é um pouco a diferença, que a pessoa tem que entender que isso é uma coisa realmente séria, ou seja, é uma ciência, você tem que entender, e por isso que às vezes as pessoas ficam, se sentem decepcionadas, né? Porque às vezes eles não entendem. E mais uma coisa importante, né, que a gente chama de market time, né? Você ficar tentando adivinhar o momento de que entra e sai, é muito difícil. Quando a gente pega o nosso fundo, né, a gente vê que tem momentos, né, praticamente, às vezes, pouquíssimos momentos representam 60%, 70% da valorização num período de 10 anos. Como é que você vai identificar quais são esses momentos, né? Você tem que contar com especialistas, saber olhar, tentar também não ficar tradando. O que é tradando? Né? Ficar comprando e vende, compra e vende. Aí você vai ficar como se fosse uma bet mesmo, né? Ficar tentando, é um trabalho o pulo do gato. Você fica tentando apostar dentro da bolsa. Exatamente. Né? Aí é como se estivesse numa bet. Agora, se você tem um trabalho, né, sério, entende qual é o mercado, as oportunidades, ou às vezes investe numa empresa que tem grande potencial. Tem muitas empresas, né, que eram pequenininhas e hoje são grandes. Magazine Luiza, tem várias. Né, a própria VEG, né, que são o próprio Nubank. O que era o Nubank? É um banco que há 14 anos atrás nem isso, não era nada, né, surgiu e hoje aí está um valor de mercado brigando com os principais bancos do Brasil. Então, como é que você identifica esses potenciais aí, né? É um pouco esse é o nosso trabalho, né, de tentar identificar esse e de outros colegas também no mercado. Então, você deveria ou você estudar ou buscar especialistas, né? Quando você está doente,
você vai no especialista, no médico e tal, que entende qual que é o melhor negócio. Então, um pouco essa é a questão, né? É isso mesmo. E na assessoria, além de você buscar, né, um profissional que faz isso para você, que é muito importante, na assessoria a gente fala muito isso também. Entender, saber qual que é a estratégia de cada ativo ou fundo ali, né, que está ali compondo a tua carteira e dar tempo para aquela estratégia se concretizar, né? Aqui, eu acho que a diferença é muito essa, assim, quando a gente fala de uma, né, que a gente está fazendo esse comparativo de comportamento. A pessoa ir para uma casa de apostas para ter essa questão momentânea e a gente percebe nos investimentos a ansiedade dos investidores também em não esperar aquilo maturar, ou então traça um objetivo, se não está indo muito da forma que ele quer, ele já muda tudo, ele já troca, ele já quer sair daquela posição, e às vezes a gente fala, olha, não é o momento certo, a gente traçou aqui um objetivo, lá na frente a gente tem, né, a gente quer entregar, a gente está buscando entregar tal coisa, a gente tem aqui fundos capacitados para isso, não está no momento bom no mercado, mas o mercado ele é cíclico, ele pode voltar. Então tem que ter essa paciência. Eu acho que a educação financeira vem muito para isso, para as pessoas entenderem que é aquilo que você falou. E é que nem quando você compra um apartamento na planta, você não tem que esperar ele ficar pronto para daí você usufruir do benefício, do bem ali, do imóvel. Sim. Os investimentos, principalmente as ações, né, o Fusaro, vai para o mesmo caminho. E entender que ele vai passar por uma volatilidade nesse meio do caminho. E aí é muito importante saber, né, exatamente isso que você comentou. Ou estudar, né, estudar muito. E assim, e a gente tá falando aqui, né, não é toda a ação, não é toda a empresa, porque de fato tem empresa que pode dar ruim, assim como quando você empreende, você pode realmente perder o negócio, enfim. E aí é importante estudar, contar com uma assessoria, contar com os especialistas, contar com uma gestora que entende o que está fazendo, né? E olhar a estratégia, se a estratégia está ali de acordo com o seu objetivo. Eu acho que é muito mais sobre comportamento, né? O que a gente está falando aqui é muito mais sobre o início do investimento, eu acho. Eu até estava comentando com a Vanessa hoje, eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu me surpreendi, né? Uma pessoa jovem que está começando a trabalhar e que começou a guardar um dinheiro e me pediu assim, olha, eu comecei a guardar, eu tenho um dinheiro aqui, mas eu não sei por onde começar. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a pessoa falando isso, eu fui entender que ela tinha ali um recurso guardado, e eu falei, olha só, é muito mais sobre comportamento, é muito mais sobre objetivo do que sobre conhecimento. Porque assim, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu já guardei um dinheiro, eu já tenho aqui, ó. E agora? Por onde eu começo? Né? E aí, de fato, você ter o foco, você ter a disciplina. É claro que o conhecimento é importante também, eu acho que independente se você vai fazer sozinho ou contar com uma pessoa na assessoria, uma gestora, é importante você saber o básico, pelo menos o mínimo ali, para você entender, né? Tá entender conversando. Economia, entender. Não, eu sei aqui que essa parte do meu recurso é ali para liquidez, eu sei que essa parte do meu recurso é para atingir o meu sonho, o meu objetivo lá de médio e longo prazo, né? Então, entender o mínimo ali para você também, né? Na hora que for tá ali avaliando a sua carteira, entender até os seus objetivos para estar sabendo aonde que tá cada recurso, não deixar ali 100%. É tão importante quando a gente vai fazer uma reunião com um cliente, quando ele entende ali o que a gente está falando, né? É muito importante isso também. Isso eu acho que é um pouco do nosso trabalho na assessoria também, que é o educacional ali, né? O cliente entender o porquê que tem aquele fundo para aquele pedaço, né, do investimento dele. Olha, você me falou que o seu objetivo é viajar daqui 3, 4 anos, 5 anos, pagar a faculdade do seu filho, comprar o carro, enfim, trocar o apartamento. Então, é esse pedaço aqui que a gente está alocando, pensando nesses objetivos, né? Então, eu acho que é muito mais entender o seu objetivo, né? Ter esse comportamento do que necessariamente querer estudar todo o mercado, porque é uma sopa de letrinhas, são vários ativos, né? São várias oportunidades. Quando entra na plataforma hoje, a gente já falou aqui até em outro episódio, o mundo, né? É um mundo. A pessoa clica ali na conta dela, é um mundo, né? Entender tudo aquilo no dia a dia, né?
não é simples, né? Então, acho que é muito mais sobre o comportamento, sobre o objetivo, do que querer entender tudo, né? Conhecer tudo. É impossível a pessoa conhecer tudo. Não, eu acho que você tem razão e acho que conhecer o perfil mesmo, né? Geralmente as pessoas falam que é de longo prazo, mas, de novo, como a gente tem uma taxa de juros aqui por muito tempo alta, né? Eu lembro quando a taxa de juros estava 2%, estava todo mundo animado, né, em colocar dinheiro em renda variável, enfim, fazer, porque era muito pouco. Agora, com uma taxa nesse patamar, as pessoas acham que não precisam mais, que eu acho, na verdade, um grande erro, né, do investidor conservador, porque a Selic, na verdade, ela preserva, né, ela não multiplica, né, o patrimônio. Né? Então, quando você entende que você tem uma oportunidade de multiplicar correndo, eu falo risco, eu não gosto muito dessa palavra, mas porque eu não sei se é risco, porque no final das contas, né, quando você está mesmo sendo empregado, você vai fazer um curso para poder ganhar mais, para poder ser promovido. Então, à medida que você vai subindo na carreira, você vai tomando mais risco, entre aspas, né? Mais responsabilidade. E eu acho que quando você faz isso com um portfólio dentro da educação financeira, você tem lá renda fixa, você pega um pedacinho numa caixinha separada e vai tentando colocar em coisas, investindo, sendo sócio de empresa, que se esse negócio dá certo, você multiplica muito o seu patrimônio, né? Então, depois a gente pode até falar, explorar o nosso caso, mas a diferença é muito significativa. Então, se você coloca só seu dinheiro na Selic, você vai ser sempre ali mantendo, né? E não tendo uma oportunidade de antecipar, na verdade, alguns sonhos. Eu considero como se você parasse na carreira, assim, você vai, não, eu vou ficar aqui, vou estudar mais e não vou fazer mais nada, eu não quero tomar mais risco, eu não vou querer virar um coordenador, um gerente, um diretor, simplesmente eu vou ficar na mesma posição. Eu acho que quando você está fazendo isso com um investimento, é a mesma coisa. Você coloca, né, estuda, ou coloca alguém que faz isso para você, você tem a possibilidade de antecipar e conseguir coisas muito mais interessantes, né? O que a gente tem visto aí em muitos casos, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Para alcançar maiores rentabilidades, você tem que tomar risco, não tem... Em qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida. É o que você citou aí, na profissão, não tem jeito. Na sua vida, né? Tem que tomar decisões de risco para você alçar voos maiores, alcançar aí objetivos. Que nem a Kelly comentou, né, dessa pessoa. Até quando você vai fazer essa divisão de objetivos na vida, eu quero alcançar sonhos, né, eu quero daqui 5 anos, não sei, né, trocar de carro, comprar uma casa, caminhar meu filho para um intercâmbio. Tomar risco faz você alcançar esses sonhos. Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem uma empresa que em 5 anos deu 1.200%, né? Como a gente tem outros que nós perdemos. Só que, felizmente, na média, a gente conseguiu, é o que a gente fala, né? A gente acerta muito mais do que erra naquelas posições onde tem que acertar. E isso dá um retorno muito legal, né? Então, se a gente tiver lá 20 papéis, ou 15, 20, que é o que geralmente a gente tem nos nossos fundos, se a gente acertar mais, né, do que erra, realmente é uma possibilidade muito grande. Dificilmente eu vou colocar todo o dinheiro numa única empresa, né? Então, acho que é um pouco essa habilidade que eu acho que a gente tem que ter. Agora, tem gente que às vezes acha, não, eu vou ser só trabalhar numa única empresa. Se você mandar ele embora e você não se preparou para o mercado, como é que fica? Talvez esse seja o maior risco, né? Talvez o maior risco da vida seja não tomar risco. Exatamente, o maior risco da vida é não tomar risco. Eu concordo com essa frase. Essa frase é muito boa mesmo. É muito boa. Ô, Fusaro, vocês da Trígono que estão totalmente imersivos aí nesse mercado Ibovespa, fala um pouco pra gente do tamanho do nosso mercado de ações. Hoje, né, as empresas ali do Ibovespa, até para as pessoas conhecerem, entenderem mais esse mercado. Hoje a gente tem cerca de 300 empresas, menos que isso, quando você tira aquelas empresas que têm recuperação judicial, enfim, né, ou empresas que são muito difíceis, não tem uma liquidez, né, para você comprar, você não tem liquidez para vender e tal. Você deve ter umas 270 empresas, mais ou menos, que é mais ou menos, pra você ter uma ideia, o tamanho deve ser 3% talvez da Bolsa Americana de Nova York, né? Então, assim, a gente tem menos empresas que o Vietnã, né? Que é um lugar, é um país que deve ter o tamanho de Campinas, né? Então, você vê como a gente tem muito pouco desenvolvido o nosso mercado, e mesmo dessas 270 empresas, o que o mercado geralmente trabalha são aí com 30%, ou seja, pouco mais de 70 empresas, que são o que o pessoal chama de blue chips, as empresas maiores, que são Vale, Petrobras, né? Essas empresas mais famosas. As outras que a gente chama de small caps ou middle caps, são empresas aí de valor de mercado entre, sei lá, 300 milhões até, a maior parte tem 1 bi até menos de 10 bilhões de reais, né? É o que a gente chama de empresas small e mid caps. Small caps são empresas até 10 bi que a gente considera, né? Que não é nenhuma padaria, né? Então a gente fala small caps, parece que é uma empresa pequena, né? Que as outras realmente são muito grandes, né? Mas eu digo isso porque quando você olha nesse jargão,
É muito difícil você ter grandes oportunidades. Geralmente, a oportunidade é o que as pessoas não estão enxergando. Se você olhar só em 70 empresas, todo mundo está enxergando, né? Então, por isso que a gente lá na Trígono, a gente tenta buscar, muitas vezes, empresas que as pessoas não estão vendo, que a gente fala, que a gente acaba trabalhando de uma forma que traz aí um desempenho muito mais interessante, né? E é o trabalho que a gente começou com os small caps, com as empresas menores, né? Uma empresa menor, ao longo do tempo, ela deveria ficar uma empresa grande, então a gente aposta nessas empresas, e essa é uma das estratégias. Só que com o tempo, a gente também entende que o cliente é mais curto-prazista, ninguém quer esperar 5, 10 anos aí, a gente também tem outras estratégias para aqueles clientes que são mais assim, ansiosos, né? E são estratégias também que têm dado um pouco mais certo para esse tipo de cliente conservador, que não tem muita volatilidade também. Então a gente também tem que se adaptar. Tem o trabalho de vocês, nossos, de educação financeira, e também a gente está tentando fazer que o pessoal tenha um pouco menos de ansiedade, né, em algumas estratégias para aquele cliente extremamente conservador. Tem que entregar o que o mercado pede, né? Os Exatamente. clientes, a gente também tem que seguir a linha deles ali, né? Não dá para só querer educar, mas também tem que entregar o que o mercado quer. Na ponta aqui a gente sente bastante isso, né? Então, às Quero vezes a que gente vocês fiquem tendo ligações aí, de reclamações aí da gente. quer sair, quer resgatar, né, Fusaro? Isso é bom, é bom saber, né? Que as ações também pensam na gente na ponta. E os fundos, eles são bem diversificados, Fusaro? A gente tem, né, como eu falei, fundos de estratégia de small caps, que é a ideia de fundos mais de 5 anos, né? Então a gente tem o único microcap do Brasil, que é o Horizon, um fundo muito interessante, mas é para aquela pessoa que tem um pouco mais de paciência, que vai pegar uma empresa menor, ela vai crescer e tal. E aqueles mais conservadores, a gente tem uns 12 estratégias, né? Mas eu vou falar algumas delas que eu acho interessante para o momento. O que eu gosto muito é o Dynamic, que é um fundo que ele rendeu aí em 5 anos quase 400% contra 50% do Ibov. Eu sei que os clientes, de uma forma geral, querem CDI e CDI, né? A gente não compara, né? Os gestores não gostam, mas o CDI deve ter dado uns 70%. Então, vejam, 70% em 5 anos de CDI contra 400%. Não significa que vai dar isso no futuro, né? Sim. Mas eu acho que é um fundo que já está sendo muito bem testado. No ano passado ele deu quase 60%. O CDI deu muito menos que isso, né? 14%, 15%. Então, assim, em média, você pegar o Dynamic, ele tem dado 3 vezes mais o CDI na média nesses últimos 5 anos. Então, isso que eu falo, se você acerta as empresas certas, poxa vida, quem colocou o dinheiro no Dynamic, antecipou os seus sonhos, que é uma diferença muito significativa. E, no fundo, ele está mais diversificado, né? Porque se o cliente vai direto para a bolsa, ele tem que acertar exatamente o que você comentou. Você comentou aqui que ir para a bolsa, né? O cliente... Um exemplo aqui, né? O Ibovespa, né? Nos últimos anos aí. O último ano recebeu um aporte de fora, então o Ibovespa subiu muito, né? A gente teve aí um cenário que chegou a quase 200 mil pontos, né? Muito próximo disso. Só que não necessariamente o cliente que estava alocado em renda variável teve a mesma renda, recebeu toda a valorização, porque depende das ações que está ali na carteira do cliente, né? Então, e acertar essa... E quando cai a mesma coisa, né, Kelly? Porque às vezes a gente vê o índice derreter e não necessariamente a ação do cliente vai, porque não está ali dentre a que compõe o índice. A que compõe o índice. Então, e aí, exatamente, você comentou, né? O cara vai lá, vê uma notícia, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, então... Desculpa. Mas quando o pessoal vê a notícia e o Bovespa subindo, a gente recebe muita ligação, né? Assim, de cliente. Ai, você não acha que eu tenho que ter alguma coisa em bolsa? Às vezes não é nem... Né? Nem perfil. Nem é perfil. Vamos comprar ação, eu vi tal ação, viu? Enfim... Eu vi que o Ibovespa subiu. Você não acha interessante a gente ter? Que é outra coisa também, né, do investidor. Quando sobe, eles querem tudo ir para as ações. Só que daí, quando o mercado dá aquela estremecida, aquela volatilidade, eles entram assim, em desespero. É o modus operandi da Bet, porque se você não está olhando a empresa, não está estudando, aí você começa a ir... E aí, geralmente, é o pior momento de entrar. O pior momento, a emoção. Eu vou dar um dado para vocês, né? Esse fundo que a gente tem, o Trígono Dynamic, né? Que eu acho que encaixa bem para investidor bem conservador. O que a gente tenta fazer com ele? A gente tenta colocar 40% dos papéis que a gente não mexe muito, né? Geralmente, a gente, quando eu falo não mexe muito, 2, 3 anos e tal. E os outros 60% são aqueles papéis que a gente olha com mais
não vou dizer especulação, mas são aqueles que a gente movimenta muito, ele é muito cíclico, né? Então a gente vê, são mais oportunísticos, acho que essa é a palavra. Então a gente está enxergando, saiu minha casa na minha vida, poxa, vai sair, vamos investir nesse negócio. Pô, agora já está começando, esse negócio não vai ser tão bom, já vende. Então, só que assim, não é que a gente vende olhando e fechando, a gente olha o fundamento da empresa, vê se o preço está adequado e tal, se não tem mais oportunidade, liga lá na empresa, entende? E aí a gente consegue fazer isso. Então esse fundo, ele tem tido muito sucesso por causa disso, ele tem mudado muito de setores, é um fundo que trabalha com empresas não só no Brasil, mas também 20% dele são empresas no exterior, e a gente está fazendo isso, para você ter uma ideia, né? Em nenhum ano esse fundo ficou abaixo do Ibov, em nenhum ano, e desses 5 anos ele ficou acho que 4 acima do CDI. Esse ano ele está muito próximo do Ibov, acho que está quase que, não sei quanto é que está o Ibov, muito próximo do CDI, talvez esteja perdendo um pouquinho do CDI, mas o máximo de queda dele foi 25% e demorou 60 dias. Então isso o investidor já fica, o cara que é conservador, caiu 25 ele morre, né? Fala, pô, mas 60 dias já... Então é um tipo de estratégia que eu gosto de indicar para quem é conservador. Por que isso acontece? Porque o gestor ele está mais ativo. Nas outras estratégias, geralmente a gente pede um pouco mais de tempo, mas mesmo assim o Dynamic, você demanda pelo menos uns 2, 3 anos para poder ter realmente um valor significativo. Se você está pensando num fundo de ação de 1 ano, aí realmente não faz muito sentido. Mas os outros fundos que a gente tem, que eu comentei de small caps, as outras estratégias de uma forma geral, eles demandam mais tempo, né? E aí talvez não seja todo investidor que tenha apetite, esse apetite, né? para esperar um pouco mais. E até 2, 3 anos que você colocou do Dynamic é totalmente plausível, porque é isso, você investir em ações, você está investindo em construção de patrimônio, você está virando sócio de empresas, então não é aquele dinheiro... Eu falo, sumir, tem que separar. Não vai sumir, não é o dinheiro da Bets que vai sumir caso você perca a aposta. Mas uma coisa que o investidor, né, a gente deixa sempre muito claro é isso. O dinheiro não é a reserva de emergência, o dinheiro de curto prazo não é aquele dinheiro que você vai dar grandes tacadas, assim, né, de rentabilidade. É o dinheiro que você vai deixar mais ali conservador mesmo, porque é o recurso de curto prazo. O de médio a longo prazo, que é esses que a gente pode estar indo para esse. Então é super plausível 2, 3 anos, está super dentro de uma estratégia para renda variável. Vanessa, assim, uma coisa legal que inclusive eu faço, às vezes eu não gosto de confundir negócio com família, porque às vezes dá confusão, né? Mas às vezes quando o pessoal insiste muito, então tem a prima da minha esposa, ela queria, ela é argentina, inclusive, mora lá, ela queria investir aqui no Brasil, ela viu meus podcasts, lá o Tribunal Coffee, eu quero, não sei o quê. E insistiu tanto, falou, olha, você é conservadora, muito conservadora, eu dei uma de assessor, né? Tentei. Falei, olha, para você eu vou te indicar então o Dynamic, mas o que você quer? Eu quero, daqui a 3 anos, né? Minha filha vai fazer aquele debutante lá, a festa dos 15 a festa anos. dos 15, quero fazer uma festança e tal. Falei, então tá bom, então você vai colocando um pouquinho de dinheiro e tal, vou te falar. E, pô, ela já ganhou 80% em 2 anos, então ela tá muito feliz, né? Graças a Deus, senão eu tenho que ver com a minha mulher, né? Mas, assim, o ponto eu acho que você tem um dinheiro que não vai fazer falta para ela, né? Uma coisa que falou, olha, você pode antecipar os seus sonhos, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? E, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um carro de 100 mil, se ele tivesse feito no Dynamic, né? Ele teria comprado o carro colocando R$1.000 em 6 anos. Antes de você falar, vamos lá. Já até tem aí, vamos usar simulações aí, comparando o CDI com o Dynamic, de conquistar sonhos. Vamos mostrar na prática. Vamos mostrar na prática, exatamente. Muito legal vocês terem feito esse quadro. E assim, de novo, né? Primeira coisa, não significa que isso vai acontecer no futuro. Então, deixo claro, né? Sim, rentabilidade passada não garante futura. Mas assim, o que eu posso dizer é que nos 5 anos a gente não teve nenhuma coisa, não acho que não é sorte aí, né? 5 anos passar o que o Brasil tem passado, eu acho que a gente tem feito o trabalho direitinho e espero que continue para frente. Então, se você olhar desde 2021, né? O Dynamic deu 60%, arredondando. O CDI aí deu aproximadamente 4%, aí foi subindo, veio 2022, 18 para 12%, aí 23, 67 para 13%. Então, assim, foi muito interessante, né? E aí, retornos. Quando você vai olhar, vai dar uma média mais ou menos, né, de 5 anos e pouquinho, dá quase 3 vezes mais o CDI, mais que o Ibov também, obviamente. O máximo drawdown, que eu falei, a maior queda, né, foi menos 25, demorou 60 dias, volatilidade 17%. O que significa? Porque vai ter dias, pode ter períodos que caem 17%, pode ser. Mas não, ou pode subir 17%, né? Então, às vezes isso, a volatilidade é o que pode dar para cima e para baixo. Para cima e para baixo, né? E uma coisa interessante... E na maior queda dele, que foi 25%, ele se recuperou em 60 dias. Isso, exatamente. Isso é muito legal de colocar para as pessoas entenderem essa volatilidade, Sim. né? E por mais que você esteja passando por um período difícil ali no seu investimento de renda variável, né, em ações,
Se você tiver tempo, tempo de espera é ótimo, Sim. porque a tendência de você tem uma tendência de recuperação. Se não, mesmo assim, você ainda não zerou o seu capital, né? Porque dificilmente chega a zero. Você sabe que é engraçado, né? Essa parente que eu te Então. falei, né? Ela chama Meire, né? Ela me ligou, nossa, mas tá caindo 10 esse ano. Aí eu falei, calma, Meire, teve essa questão do pós-Bolsonaro, essa Sim. coisa toda e tal, deu esse problema, né? E aí eu falei pra ela, mas quanto você ganhou? É que ela tá acostumada a ganhar 80%, né? É bom lembrar, viu? É bom lembrar. Mas aí quanto que você ganhou? Aí ela, é mesmo, né? E eu falei, então, a vida também não é assim. E aí agora já recuperou tudo de novo, né? Tá aí praticamente igual ao Ibov, né? Ibov, novamente. Mas teve uma queda e tal. Então, assim, esse é um ponto que às vezes a pessoa também não pode achar que, olha, todo momento ali vai estar... Por isso que é um investimento que demanda um pouco mais de tempo. De né? tempo e paciência, né? É. E é legal aqui, ó, fala um pouco dessa parte aqui para as pessoas até verem esse comparativo. sonho. Eu gosto muito dos sonhos, né? Uhum. Que quem colocasse R$1.000 por mês, né? Então se comprar um carro de 100 mil, no CDI você ia demorar 6 anos. Quem aplicou no Dynamic comprou mais rápido, comprou em 2 anos antes. Um apartamento de 500 mil, no CDI era 16 anos, no Dynamic era 9, 7 anos antes. Quer dizer, é muita coisa. Faculdade do filho gastando 288 mil, no Dynamic seria 7, no CDI você demoraria 12 anos. E na aposentadoria, para quem colocar R$1.000 para ter 1 milhão de aposentadoria total, né? No Sim. Dynamic seria 11 anos e no CDI 21 anos. Olha que pra diferença. Para você chegar nesse valor, não? 10 Então, anos antes exatamente. você Agora você fala, Dynamic. poxa, né? Se eu tivesse a certeza que você vai colocar, eu ia vender tudo que eu tenho, porque quem não quer ganhar aí 70% Sim, no ano? Então eu ia vender tudo, meu patrimônio, minha casa, e ia viver na praia, né? Agora, espero que os nossos gestores continuem a fazer esse bom trabalho, né? E por isso que eu acho que aquilo novamente, né? Você identificar boas empresas, sempre vai ter uma empresa que vai ser diferente. O segredo é descobrir qual essas empresas que estão performando muito melhor que o CDI. Desafio, realmente é desafiador? É desafiador. Mas esse que é como na vida, né? Você tem que descobrir qual é o mercado que as pessoas vão comprar mais, né? Onde você vai ter maior lucratividade, enfim, como qualquer outra atividade. Mas por isso que daí é bom você contar com especialistas, né? Porque os gestores que são especialistas nisso, eles têm muito mais experiência, feeling, para descobrir quais são essas empresas do que o próprio investidor sozinho. De uma forma, sim. Em geral, sim. Sem dúvida. Ou ele vai ter que se dedicar, tanto que a gente se dedique, falar com as empresas, né? Tem que ter um tempo também adicional para fazer isso. Agora, não dá para você ficar sendo leitor de revista, investindo e depois ficar reclamando que as ações são ruins. É isso mesmo. Muito bom ponto, viu? Não adianta ficar pegando indicação nas redes sociais e falou, agora eu fico tranquilo, que não. E sabe que eu vou falar uma coisa para vocês, é engraçada, né? Quando eu fui comprar, eu tinha um problema do rodízio, né? E eu não aguentava mais tomar o Uber, e eu falei, poxa, eu preciso comprar um carro híbrido, né? Que o carro híbrido ele não tem, né? Rodízio e tal, ou elétrico, ou híbrido e tal. E fui procurar. E todo mundo que me falava, olhava nas redes sociais na época, não, pô, esse negócio de elétrico, é desvalorização, é não sei o quê, que o carro vai parar e não sei o quê, que o híbrido você vai viajar e trava, e aí o carro tem não sei quantos cavalos, e quando ele não tá mais elétrico e tal. Então, assim, realmente um desalinhamento enorme de informações e tal. E aí eu falei, poxa, quer saber? Eu acho que na vida a gente tem que testar, né? E eu peguei e fui lá fazer o test drive, fui entender, mas tanta bobagem que me falaram, tanta coisa diferente, que eu fui lá, e tem um amigo também que é um especialista, que são vocês, que já tem uma agência multimarca, pode comprar, que vale muito mais a pena, a gente andou e tal. Então assim, aí eu fui no especialista, entendi, estou feliz da vida, carro chinês, e carro faz 25 km, tem uma performance, não para, não faz nada. E aí eu falei, poxa vida, onde que tá a pegadinha? Já estou há 2 anos com o carro, não percebi. O carro que eu ia comprar, se fosse de uma marca não chinesa, era 2 vezes mais. Então acho que é um pouco isso que eu falo, né? As pessoas têm que, às vezes você vê muita coisa na internet, muita bobagem, muita gente fica falando e tal. Então você tem que pegar e eu tenho muita gente às vezes fala mal dos Estados Unidos, fala mal da Europa, fala mal não sei o quê. Pô, vai lá primeiro, entende e tome a sua própria decisão, né? Tire as suas conclusões, né? Até porque não precisa acreditar no que eu tô falando. Sim, testa, né? Faz e... Não existe fórmula mágica, né? É muito trabalho por trás, é muita pesquisa, é muito estudo. As pessoas buscam, né? Qual que é a ação? Me indica uma ação que é a todo boa. Mundo quer a bola de todo prata. mundo quer a bola de prata. Isso que eu falo, gente, não tem uma fórmula. Se todo mundo a gente pudesse adivinhar o que você falou, a gente ia vender tudo, colocar lá e ficar na praia. Fala qual tranquilamente. Fala qual que é a bola de prata para emagrecer e depois você me conta, porque eu ainda não achei. É isso mesmo. Sem fechar a boca não tem jeito. Não tem jeito. Não tem fórmula mágica. É muito trabalho. E o mais importante que isso também é que cada pessoa tem
né, o seu perfil, né? Então, O seu assim, apetite pra às vezes o que é risco. bom para você não vai ser realmente bom para mim, né? Então, assim, é bem isso, tire as suas próprias conclusões. Porque é né? perfil, Tenha de acordo com o experiência, objetivo. né? E Tem a gente sua que é própria ansioso, experiência. né? Tem a sua própria experiência. Tem muita gente que é ansioso e realmente Não vai dormir. funcionar, não vai funcionar. dormir. Eu falo, cara, tá tirando o seu sono? Não faz. Né? Então, Uhum. vamos fazer o CDB. Vamos Não, ficar ali no... Eu tenho um amigo que, inclusive, ele trabalhou no Safra, onde vocês trabalharam e tal, né? Onde você trabalhou. Sim. E ele era da área de tecnologia e ele era muito bom programador. E ele nunca quis ser gerente, né? Ele falou, eu sou programador porque eu nunca quis correr esse risco, ok. Só que assim, Ok, você vai é uma ganhar aquele decisão. salário de programador. É Ok. isso. O que eu acho que não pode é você ter uma ambição, né, de ganhar muito dinheiro fazendo a mesma Fazendo, coisa. a mesma- Isso não fazendo pode feijão com acontecer. arroz, é isso. Exatamente. Exatamente. E tudo é perfil. Na zona de conforto, É. né? Não quer sair da zona de conforto. Não, Ok, Quer o tá emprego ok. bom, mas não quer estudar. né? Quer ganhar mais, mas enfim. Quer entrar, que a gente brinca até muito, né? Essa galera de hoje em dia, juventude, eles querem entrar nas empresas já sendo CEO, né? Tem muito isso. Eles não querem começar de baixo, falar, tem que ter muito. Eu também quero. Eu também quero, exatamente. Agora, né? Não dá pra você. Não dá, se você não tomar grandes riscos, você vai ter que se contentar ali, né? Com feijão com arroz, com CDI e tudo mais. Mas se você quer poder antecipar sonhos e ter uma rentabilidade maior, construir um patrimônio de uma forma mais eficiente Sim. e mais rápida ao longo do tempo. Quer planejar seu futuro, né? Exatamente. Tem aí muitos mecanismos e formas, e a renda variável é onde você vai conseguir isso de forma mais assertiva. Claro, não buscando fórmulas mágicas, né? Buscando gestoras, né? Gestores que podem contribuir ali pela uma parcela do seu patrimônio, porque a gente também tem que respeitar não só o perfil, mas as caixinhas ali, né? O dinheiro de curto prazo não vai ser aqui. Senão vai virar um trader, que nem você comentou no início da nossa conversa, e aí já é aposta. Não tem um fundamento, Não tem um fundamento de longo prazo, né, Fusaro? Eu acho assim, às vezes, né, Mas- até para um curso que você faz, às vezes você consegue rentabilizar aquele curso. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes tem curso para mim que eu não consigo rentabilizar muito, mas valeu para um crescimento, Sim. às vezes mais para frente e tal. Perfeito. Ou às vezes você Perfeito. faz um negócio, uma formação que você consegue ganhar muito dinheiro. Então você fala, fez 10. Se você conseguir 5 ou 2 que pagam todos os demais, pô, já está bem pago, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? De novo, acho que a questão de tomar riscos é um pouco isso, é você procurar situações onde alguma delas, você pode ser que se acerte, e quando se acerta, vai ser muito, muito interessante, né? Agora, ficar parado, onde como todo mundo faz, você vai ter o mesmo retorno que todo mundo faz. Mesmo retorno. É uma questão de opção, né? Como na carreira também, né? Como na vida, né? Como na vida. Na vida, eu acho que em todos os Todo mundo setores. quer viajar para Capri e tal, né? Mas ninguém quer trabalhar, né? Para chegar lá. Pra chegar lá. Ninguém quer correr atrás do dinheiro pra cá. Sim. E... E pode falar. Não, Não. pode falar. Você. olhando agora para um cenário, né, para foto, hoje é um bom momento para olhar para o Dynamic, já que a gente comentou dele, né? Falar Trouxe dele aqui agora. Quando a gente dados. olha o fundo, né, a gente tem um negócio que não é técnico e é fácil de entender, que é preço dividido pelo lucro das empresas, né? Então, quanto vale a empresa dividido pelo lucro que ela tem. Então, mais ou menos assim, você pegou um imóvel, né, então você alugou, né? Esse imóvel vai te lá dar um rendimento, você pega o valor que você recebe do aluguel e divide pelo valor que você pagou esse imóvel, né? Esse imóvel, se você tiver um aluguel, vamos supor, R$1.000, né? E o imóvel você pagou 100 mil, então você divide um pelo outro, você vê qual que é o percentual do retorno, né? A ação é a mesma coisa, só que o valor do aluguel seria o lucro dessa empresa. Então, vamos supor que a empresa está dando um lucro de 100 mil reais, quanto que você está pagando no preço dessa empresa. Então, quando você divide um pelo outro, você vê que o Dynamic, o preço sobre o lucro, está dando 9 vezes. Quer dizer, é um dos mais baixos historicamente, né? Então, o preço do valor da empresa dividido pelo lucro está dando 9 vezes, né? Então, se eu te falar que é um dos menores, eu acho que é um bom momento para entrar. É uma das métricas que a gente olha, né, quando a gente vai investir numa empresa, quanto que o mercado está pagando versus o lucro que ela está dando. Então, significa assim, quanto mais baixo esse número, mais interessante é, né? Mais em liquidação está assim. Então, o seu imóvel hoje está dando um baita de um aluguel e o valor do imóvel está baixíssimo, né? Então, baita negócio para você comprar. Então, eu acho que nesse momento o Dynamic está nessa posição. Não sei quanto tempo, né? Se muda aí o cenário eleitoral, né? Embora, assim, eu acho que, novamente, né, é muito ruim você investir pensando numa situação só assim, no curto prazo, né? Eu acho que o fundo você espera 2, 3 anos, Sim. a questão dos sonhos, eu acho que é a questão mais interessante. Mas, coincidentemente, nesse momento está um bom momento, já que a renda variável
hoje um percentual muito pequeno. Se eu não me engano, da última vez que eu olhei, é 13% de todo o rendimento do mercado e a renda fixa é quase 60%. Né? Algum outro fundo que você gostaria de destacar da casa? Eu Alguma acho outra que estratégia o Dynamic que é um vocês fundo têm? que demora D30, né? Que é um fundo que ele tem all caps, é um internacional, que eu falei para você, o gestor ele acaba rondando mais. Tem um fundo que eu já falei do Horizon, que é um fundo de microcaps, para quem pode esperar, enfim, aquelas empresas menores. Também é um fundo que está dando um retorno até legal. E tem o Parthenon, que é um fundo de large caps, né? Que ele tem de grande diferencial, ele é muito eles são empresas maiores, né, de liquidez maior, então é um fundo que roda muito próximo do Ibov, assim, só que o grande diferencial dele também é que ele é um fundo que é D7, né, então às vezes o cliente quer testar um pouquinho, a liquidez é mais rápida, no caso do Dynamic é D30. Eu particularmente gosto muito do Dynamic porque quando você está colocando em ação, é o fundo que mais tem performado aí, aquilo que eu mostrei para vocês, por isso que eu acho que pro extremo conservador eu acho um bom produto. Seria um bom fundo de entrada, né? Um bom fundo de entrada na minha visão. Perfeito. Perfeito. Agora a gente tem um bate-bola com você. É um quadro aqui do café, do quadro negócios. Não, mas é tranquilo. Onde a gente faz aquelas perguntinhas rápidas entre uma coisa ou outra, e aí você fala pra gente, se quiser fazer algum comentário, mas assim, coisa mais rápida, mais rápido, né? Tipo Maria Gabriela. Tipo Marília Gabriela, exatamente, aquele de frente com o Gabi. Zaro, empresa boa ou empresa barata? Sem dúvida boa. Nada que é barato no longo prazo vai ter sucesso, então tem que ser boa. Brasil ou exterior? Brasil. Dividendos ou crescimento? Os dois. Os dois juntos. Bom. Maior erro do investidor? Não entender no que estava investindo. Perfeito. Livro recomendado? Eu gosto muito das Meditações de Marco Aurélio, que é um livro estoico. Marco Aurélio foi imperador e fala muito sobre a diversidade da vida, os problemas que ele teve na época lá de Roma. E acho que é um livro ainda bem atual, para quem gosta do estoicismo. Você não querer controlar quem é incontrolável, mas tomar algumas precauções, né, para que isso... É mais ou menos assim, se vai chover, você não controla a chuva, mas você pode comprar um guarda-chuva. Perfeito. Complete. Investir é entender o que você está fazendo, saber correr riscos e, de novo, não tomar risco é tomar risco. É o maior risco que você está fazendo. E para encerrar, com qual pessoa você escolheria, né? Quem você gostaria de tomar um café? Olha, se ele tivesse vivo ainda, seria um cara chamado Nelson Mandela, que eu fui viajar há uns 3 anos atrás para a África do Sul, fiquei impressionado o que ele conseguiu fazer com o país. Quem não assistiu o filme Invictus, acho que dá uma ideia aí da grandiosidade e do que ele conseguiu. Acho que se eu pudesse, eu queria aprender um pouquinho com ele. Incrível. África, a Kelly fez intercâmbio lá, né? Tem um carinho. Um lugar maravilhoso, né? Tem um carinho especial aí, ela voltou maravilhada. Eu tenho um carinho muito grande pelo país. Você sabe que eu sou muito brincalhão e eu fui numa loja lá da África do Sul e tinha muitas figuras do Mandela, né? E aí eu perguntei para a mulher quem era essa pessoa, né? Ela, você não conhece? Aí eu brinquei, não tenho a menor ideia. Ela começou a ficar nervosa. Não, mas você não conhece mesmo? Eu falei, não. E ela foi falando, mas ele é importante? É a pessoa mais importante aqui e tal. Eu falei, poxa, que legal. Ela foi ficando tão vermelha que quando eu falei que era brincadeira, ela queria me matar, né? Nossa, para eles é uma ofensa, eu imagino, porque é uma história incrível. Mas é um país maravilhoso. Muito, muito interessante a muito história. Interessante. Muito interessante. E a história dele também, a primeira coisa que ele fez, não sei se vocês conhecem, mas ele tinha 1,90 m e ele ficou numa cela de 1,60 m, né? E a primeira coisa que ele fez por anos, né, quando ele saiu da prisão, foi chamar os carcereiros, né, para sentar. Tem um almoço lá que é quando a pessoa vira presidente, né, com uma tradição, e ele sentou os carcereiros para ficar do lado dele, né, pediu para sentar, e o pessoal perguntou para ele por quê, né? E ele disse que ele gostaria de que eles vissem ele como ser humano, né? Então, é uma coisa muito diferente. Eu já teria matado os caras, né? Mas para você ver como uma pessoa ela tá num outro patamar de evolução, ele né? Conseguiu, né? Depois do apartheid, né? Ele conseguiu realmente pacificar o país. É inacreditável o que ele fez. Não, é uma obra incrível, muito bacana. E para fechar, o que você diria para quem está pensando em dar o primeiro passo para renda, né, para investimento, para renda variável, mas ainda não se moveu? Eu acho que a primeira coisa é entender um pouquinho, né, ou contar com um especialista, mas sempre entender
o minimamente, né, o que é, os fundamentos. Hoje tem muita coisa aí, eu acho que faz sentido. Contar com um especialista também para contribuir, mas eu sempre gosto, você vai no mecânico, entende um pouquinho, né, porque você deixar ali só na mão ali, às vezes você pode ser enganado, então Sim. Querer bom fazer sempre sozinho, eu acho que você tem que entender o minimamente, contar com um especialista para fazer isso, mas não deixa de fazer. Eu acho que é importante você colocar um dinheiro que não vai fazer falta, né, um pouquinho, né? Eu sempre acho que você deveria guardar pelo menos 10% do seu que você ganha, por mais que você tenha alguma dificuldade, e tentar fazer, né, durante um tempo, né, esse investimento, e sem dúvida eu tenho certeza que vai trazer bons frutos aí e vai mudar o patamar aí de como é que você enxerga aí a sua vida, assim como você tem que fazer exercício para poder ter um pouco mais de longevidade, de qualidade de vida. Eu acho que nos investimentos também, se você for religiosamente, você consegue também ter um pouco mais de independência financeira. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Fusaro. Eu queria agradecer vocês, muito bom o programa, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada pela Contem com a gente presença. Invista no Dynamic também. Isso, Tá na nossa página. falar, exatamente, falar aqui para vocês. Aqui para vocês. A gente vai deixar na descrição o site, a página da Trígono, para vocês conhecerem a casa, que é excelente. A gente já trabalha há bastante tempo com a Trígono aqui na Venice, no BTG, e gostamos muito. Tem muitos clientes que já conhecem. Quem quiser falar com a gente, está à disposição também. Conhecer. Maravilhoso. E você tem também, né, o podcast a gente tem o da nosso podcast, Trígono. Trígono Coffee, principalmente para aquela pessoa que a gente traz as pessoas relevantes aí do mercado financeiro, dão dicas de vida. Não tem muito mercado financeiro, é muito mais as pessoas que eles fizeram para se tornar bons profissionais. Excelente. Isso é excelente, muito interessante. Obrigada. Conhecer e seguir, né? E Os seguir, conselhos com lá que certeza. devem ter muitos excelentes. Tem muitos, muita gente que chora lá. Ah, A gente acha que a vida é difícil só a para vida nós. não, acho que a vida é fácil para todo mundo, não é não. tão simples Não é. assim, né? Fusaro, muito obrigada, viu, pela Obrigado. sua presença. Obrigado a você. Obrigada, Fusaro. Obrigada, pessoal, pela audiência. E não deixem de seguir e se inscrever aqui no canal do Café Mercado e Negócios. Até o próximo episódio. E seguir a gente também nas outras páginas, no No Instagram, Instagram. Café Mercado e Negócios. Esse episódio também tem disponível no Spotify, no YouTube, estamos também no Instagram, no TikTok. E obrigado por ficar conosco até aqui. Até a Obrigada. próxima.